E uma coisa que me intriga muito é que a galera começa falando de BR Partners já pelo dividend yield. A primeira coisa que o cara fala é o dividend yield da empresa, né, que na data desse vídeo está em mais de 15%. Aí o investidor chega no site de indicadores, já bate o olho nesse dividend yield, já fica já no canto da sereia. Mas eu vou te mostrar aqui nesse estudo o porquê que esse dividend yield é tão alto e se ele é sustentável ou não, com palavras do próprio sócio fundador Ricardo Lacerda. Isso e muito mais nesse vídeo. Olha o tanto de coisas que eu preparei aqui para mostrar para vocês, tudo estruturado, bonitinho. Esse vídeo aqui vai ser uma BR Partners além dos números, além só dos indicadores. E como que está estruturado esse meu vídeo? Vamos iniciar, obviamente, falando sobre o que é a BR Partners. Muita gente investe nela sem saber o que a empresa faz. Muita gente confunde ela até com o banco, e a BR Partners, gente, está longe de ser um banco. Vou mostrar sobre como que a BR Partners faz dinheiro, uma afirmação que o próprio sócio fundador falou, que nós temos o melhor negócio do mundo, e ele explica o porquê que ele acredita nisso. Vou mostrar também quais são esses aspectos que ele cita, os 3 pilares da BR Partners, destaques do terceiro trimestre, projeções e os riscos desse negócio. Nem tudo são flores. Começando aqui sobre o que é a BR Partners. Olha que curioso, ela surgiu logo após a crise de 2008, aquele crash que teve nos Estados Unidos em 2008. E aí o Ricardo Lacerda era um cara que ele já tinha um know-how, ele já tinha sido vice-presidente lá no Goldman Sachs, um grande banco de investimento. Olha a bagagem do cara, o cara ser vice-presidente nos Estados Unidos do Goldman Sachs. E aí ele vem para o Brasil, acontece essa crise e ele começa a refletir, cara, os grandes bancos quebraram. Os médios bancos quebraram. E não são bancos, né? As empresas no geral. As pequenas empresas quebraram. Tem um momento melhor para mim do que esse para abrir minha própria empresa. E aí então ele funda a BR Partners e ele aproveita do network que ele tinha na época, né? Tanto no exterior quanto aqui no Brasil. O nome dele é muito forte. E aí então ele consegue dar o primeiro pontapé inicial na BR Partners com o dinheiro que ele conseguiu emprestado ali de algumas famílias que tinham muito dinheiro naquela época. E uma coisa que a galera confunde muito é que ele é um pequeno banco, né? Só que ele está longe de ser um pequeno banco, nem é a intenção do BR Partners se tornar um banco. Você vai entender melhor agora nesse segundo tópico aqui, que é como que o BR Partners faz dinheiro. Eu vou te mostrar melhor aqui na própria apresentação e eu vou explicando de uma forma mais didática sobre o que é cada um deles, tá? Aqui tem alguns nomes em inglês, eu não sei porque que a galera gosta de botar, né, dificultar, né? Acho que as coisas deviam ser mais transparentes possíveis aí para o pequeno investidor que está começando agora. O cara vai ler um balanço desse aqui, tem Investment Banking, Wealth Management, esse aqui eu vou deixar até para depois, que é um nome bem chatinho. Aqui na parte de Investment Banking, vamos chamar de IB para simplificar. Ao longo do vídeo, quando eu falar IB, você já vê, já lembra aí que é o Investment Banking, beleza? E aqui eu vou te dar alguns exemplos que tem dentro dessa modalidade de IB, que é o que? O M&A, que é o Merger and Acquisitions, que são fusões e aquisições, ou seja, quando uma empresa quer comprar outra. Então a BR Partners ela chega ali e fala, ó, vamos supor aqui que a Suzano quer comprar a Klabin. Só que a Suzano, ela não conhece toda a operação da Klabin, ela tem uma noção. Então ela chama o BR Partners, chama o Ricardo Lacerda e a equipe dele, fala assim, ó, dá uma olhada na Klabin, que ela está querendo vender, eu estou querendo comprar, só que eu quero saber se a Klabin atende o que eu quero para minha empresa, para ver se dá um match aí entre a operação da Suzano e a operação da Klabin. Vocês fazem esse serviço? Fazemos. A BR Partners vai lá, estuda todo o processo da Klabin, chega com um relatório para a Suzano e fala, ó, a Klabin está dessa forma aqui, eu acredito que faz sentido para a Suzano adquirir a Klabin. E aí acontece, eles cuidam de toda a parte burocrática, de toda a papelada. Então essa é uma das formas que a BR Partners faz dinheiro. E uma coisa muito interessante aqui, e que você vai ver ao longo de todo esse vídeo. A BR Partners não coloca um centavo dela. Ela não corre o risco, né, junto com as empresas ali. Aqui são alguns exemplos dessa parte de IB, ó, onde o BR Partners estruturou as vendas do grupo Casenor ali para o grupo Pão de Açúcar. Então ele ajudou ali na parte dessa separação do grupo Casenor e do grupo Pão de Açúcar. Também atuou aqui na Amil, que era, se não me engano, era plano de saúde, né? E detalhe, foi o maior negócio de fusão e aquisição já feito entre uma companhia e uma pessoa física no Brasil. Olha o tamanho disso aqui. E foi feito por quem? Auxílio também da BR Partners. E outro caso aqui que a galera vai conhecer mais é que a BR Partners foi responsável, ela ganhou como se fosse um leilão, a proposta dela ganhou para fazer a avaliação da Eletrobras.
Aí no dia que saiu essa notícia, a cotação chegou a bater R$ 22,70, hoje está em R$ 13 aí a cotação da BR Partners. Outra coisa muito bacana é a parte de reestruturação. Então, quando a empresa está passando por momentos difíceis, por exemplo, principalmente no que tange a parte financeira, ela pode chamar a BR Partners e falar: a gente precisa de um financiamento, a gente está passando por momentos difíceis. E aí a BR Partners faz até o link, né, com todo esse network que ela tem, ela chega e conhece os bancos, sabe qual banco tem interesse, qual banco não tem interesse, quais pessoas, quais empresas têm interesse em participar daquela reestruturação de dívida. Já faz todo o processo aí prontinho, a parte burocrática, a empresa só tem que entrar, resumidamente, né, com o capital, e a BR Partners cuida do resto. E aqui nós temos também privatizações, pré-IPOs, e aqui nós chegamos numa modalidade que é recente e muito interessante aqui para a BR Partners. Essa aqui foi a última a ser adicionada no seu portfólio, que é o quê? Wealth Management, que resumidamente, abrasileirando o termo, é a gestão de fortunas, né? Gestão de patrimônios. É como se a BR Partners fosse o seu personal trainer da sua academia. Você não sabe malhar, nesse caso aqui você está com muito dinheiro, recebeu uma herança ou está com muita grana na mão, não sabe o que fazer, a BR Partners chega para você como seu personal e fala assim: ó, qual que é o seu perfil, o que você busca? Ah, eu quero viver de dividendos, ou não, eu quero buscar um crescimento, ou quero isso, quero assado. Então a BR Partners faz toda essa gestão para você e, obviamente, fica com uma porcentagem aí dessa fortuna ou do lucro que ela gera ao longo dos anos. Isso começou recentemente, tá? Tá aqui, ó. O Wealth Management começou em 2023 e tem muito espaço para crescimento dentro dessa modalidade de serviço da BR Partners, de acordo com o próprio Ricardo Lacerda. E eu vou te mostrar depois aqui no próprio balanço da empresa, que vem crescendo gradativamente esse serviço que ela presta. Outra coisa, cara, sensacional que a BR Partners faz. Eu vou meio que mesclar aqui mercado de capitais com capital, que vai ficar bem mais didático para você. Ele fala aqui, ó, emissão de dívidas, CRIs, CRAs, fundos imobiliários, debêntures, com forte distribuição para uma robusta base de investidores institucionais. E também, já grava isso aqui na sua cabeça, esse termo aqui, ó, que ele vai fazer, ele é a cereja do bolo, ó, tática para co-investimento. Agora preste atenção, por que eu vou juntar os dois na explicação aqui. Vamos supor que o BTLG11 quer fazer uma emissão de cotas. Ele chama o BR Partners e fala aqui, ó, estrutura para mim essa emissão de cotas. Ele chama então o Ricardo Lacerda e a equipe dele fala, ó, vou fazer uma emissão de papéis, quero que você cuide para mim. O BR Partners, olha só como é que ele é gaiato. O BR Partners vai olhar essa emissão e vai falar assim, beleza, nós vamos fazer para você, como é que tá, como é que vai ser a modalidade, como é que vai se estruturar, quais são os preços, quais são as taxas, procura se informar sobre tudo no que tange ali essa emissão. A BR Partners ele pode fazer assim, ali, olha, é interessante isso aqui, posso entrar com vocês? O BTLG vai falar o quê? Meu amigo, venha. Por exemplo, o BTLG vai, para resumir, né, vai fazer uma emissão de 1.000 cotas. A BR Partners, olhando isso, ela pode falar assim, cara, dessas 1.000 que tu vai lançar a mercado, me dá 100, gostei do teu papel, gostei da tua emissão, quero 100 cotas dessa aí. O BTLG vai falar assim, meu amigo, venha, porque ele já garantiu ali 100 papéis da emissão de 1.000, já garantiu ali 10% da emissão de papéis que ele não precisa se preocupar. Então, quando a BR Partners vê que vai ter uma emissão de um CRI, um CRA, uma debênture, qualquer outro título que esteja interessante, ele já entra participando. Antes daquilo sair a mercado, ele já fez o contratozinho dele ali para já entrar participando. Olha como é que os caras são safos. Por eles estarem em contato direto com a empresa que vai fazer essa emissão, eles já podem garantir ali, negociando, uma participação relevante e que vai trazer bons frutos para eles no futuro. Inclusive o Ricardo Lacerda, sócio fundador, ele fala em uma das entrevistas que eles estão cheios de papéis de fundos imobiliários, por exemplo, que ele vê uma oportunidade boa, ele pega e participa antes de ser soltado ao mercado. Agora, tu quer a cerejinha do bolo dessa parte aqui? Você quer a cerejinha? O BR, olha só, a equipe do Ricardo Lacerda, ela só entra em papéis que ela participa, em emissões que ela participa, para estreitar ainda mais os laços entre a BR Partners e os seus clientes, que são as empresas. Olha a sacada do cara. O portfólio da BR Partners, no que tange essa parte de emissões, de debêntures e papéis de fundos imobiliários, só tem papéis e emissões de empresas que contratam eles. Ou seja, se vai ter uma emissão lá do MXRF11, o UBR Partners não está participando, ele nem olha, ele não quer nem conversa. Ele quer da galera que está junto com ele, que está no batente junto com ele. Isso estreita ainda mais
os laços entre BR Partners e o próprio cliente. Sacada boa, né, meu amigo? Eu achei isso aqui genial. Olha só, são detalhes que você não encontra aqui na apresentação. Eu escutei mais de 4, 5 horas de entrevista com o Ricardo Lacerda, que é o sócio fundador, para poder pegar esses insights e anotar esses pontos importantes que ele vai soltando. E cara, isso é sensacional. Vamos continuar aqui. Agora vem para essa parte aqui que é difícil. Ó. Teaser Sales and Structure. Meu amigo, eu acredito que foi pelo menos rumo, né? Resumindo isso aqui, é como uma tesouraria que o BR Partners oferece para as empresas. Vamos supor que uma empresa, vamos lá, Minerva, BIF3, ticker BIF3 na bolsa. Uma parte da receita dela é em dólar, beleza? E a Minerva está com medo de que o dólar caia para R$ 5. E aí ela chama a BR Partners e fala, ó, eu quero que vocês façam uma operação onde você trave o valor do dólar a 6. Eu quero manter uma parte da minha operação de receita em dólar com o dólar travado a 6, porque eu estou com medo que ele caia a 5 e afete as minhas projeções. Beleza, eu vou conversar aqui com as empresas que você fornece a carne. Chega na empresa e fala, ó, vamos tentar fazer um negócio aqui meio termo, vamos tentar travar esse dólar em 6, porque se subir a tua empresa vai pagar menos, e se cair, a Minerva ali vai manter o dólar travado em 6, como a gente não prevê o futuro. Tá bom para você pagando $1 valendo R$ 6? A distribuidora, a cliente da Minerva pode falar, por mim tá bom. E a BR Partners trava essa operação com o dólar a R$ 6 e todo mundo ganha, a BR Partners também. E para finalizar, a última modalidade, a parte de investimentos, onde ele fala aqui gestão de FIPS. Vamos supor que existe um condomínio e nesse condomínio existe o síndico. E as pessoas desse condomínio querem fazer um investimento. O que elas fazem? Chama o síndico, ó, cada inquilino aqui vai te dar R$ 1.000 e aí você com esse dinheiro, a gente quer que aplique nisso e nisso e nisso. O síndico vai ser quem? A BR Partners. Ela, beleza, me manda esse dinheiro aqui e eu vou fazer a gestão para vocês da forma que vocês acharem melhor. Terminamos a parte de como que o BR Partners faz dinheiro. Agora você vai saber, quando alguém te perguntar, meu amigo, você sabe pelo menos como é que a BR Partners faz dinheiro? Fala assim, meu amigo, eu vou desenhar para você aqui agora, que eu entendi tudo. Se ficou alguma coisa confusa, dá uma voltada, assiste de novo, tá? Que realmente são termos bem técnicos aí da parte de Investment Bank. E é por isso que eu falei, BR Partners não é um banco. Perceba que em nenhum momento aqui o BR Partners colocou o dinheiro dele, a não ser naquela parte de co-investimento que você viu, onde ele participa junto com as empresas que estão emitindo ali algum título, onde ele acha interessante, ele participa junto, mas em nenhum momento aqui ele coloca o dinheiro dele, a não ser para pagar ali o funcionamento da própria empresa. E é por isso, e algumas coisas a mais, que o sócio fundador Ricardo Lacerda falou. Nós temos o melhor negócio do mundo, meu amigo. O cara é brabo. E aí ele fala, né? Por que que ele tem o melhor negócio do mundo? Vou te mostrar aqui, direto aqui no site do Investidor 10, ó, margem líquida sempre muito positiva. A faixa de 37% a 48% de margem líquida. É uma margem muito alta, realmente. O difícil é você manter. Né? Até então tem se conseguido manter, mas os dados que nós temos aqui são recentes, né? São apenas a partir de 2021. Mas o detalhe aqui é que essa empresa nunca deu prejuízo, tá? Desde a sua criação lá em 2008, por essa característica dela peculiar de nunca colocar o dinheiro dela em risco e sim gerenciar, né, fazer esse intermédio, ela consegue gerar sua receita sem colocar dinheiro próprio. Vamos para a próxima parte. Baixo risco, justamente por isso. Ela não perde se uma empresa que fez alguma emissão faliu. Vamos supor que ela cuida ali da fusão da Klabin com a Suzano. Pronto, vai cuidar da fusão. Fez a parte dela, fez a estruturação, as duas empresas toparam, pagaram a BR Partners e depois de um ano quebrou, não deu certo a fusão, a BR Partners não perde nada. Ela não se envolve diretamente aqui, a não ser que ela tenha feito aquele co-investimento e participado de alguma coisa nessa transação. Mas geralmente, de acordo com o próprio Ricardo Lacerda, eles não colocam o dinheiro deles em coisas que tenham minimamente a chance de dar errado. Eles são muito pé no chão, como a gente diz aqui, né? Então, uma galera muito segura. A meta deles é sempre 20% ao ano, sem se arriscar muito. Show de bola, né? Outra coisa importante é que as receitas viram caixa num curto prazo, geralmente ali na média de 30 dias. Olha que coisa massa, que diferente de empresas que você faz uma venda ali, você recebe em 12 vezes, em 20 vezes, você tem um financiamento do recebimento desse dinheiro, a BR Partners, quando ocorre alguma transação, quando de fato ela concretiza o serviço que ela prestou, geralmente em até 30 dias aquela receita já vira caixa. Então o dinheiro entra muito rápido,
dentro do caixa da empresa. E um ponto que eu falei um pouco no início é que ele sempre escolhe, ele e a equipe dele sempre escolhe bons ativos durante as suas operações. Então o cara já está participando ali, né, da emissão de um FII, já está participando de um CRI, a emissão de uma debênture. Se ele olha que o negócio é bom, meu amigo, ele já garante a parte dele ali. Então ele só entra, de fato, quando ele vê que a oportunidade é muito boa. Assim é fácil, meu amigo. Antes de tudo sair a mercado, ele já está lá. É como se fosse uma informação privilegiada, né? Porque ele já está lá dentro. Os caras são bons, né? E é por isso que o sócio fundador Ricardo Lacerda falou que esse é o melhor negócio do mundo. Ele fala isso durante uma das suas entrevistas. Vamos falar agora sobre os 3 pilares da BR Partners de acordo com o Ricardo Lacerda, que é o quê? E aqui você vai entender, olha só, você vai entender por que os dividendos são altos. Justamente nessa parte aqui, ó. Você achou que era de graça, querer distribuir aquilo ali, né? Negativo, você vai entender. Primeiro, participação grande dos sócios na companhia. Você vai perceber que a estrutura acionária da BR Partners é muito interessante. Olha isso aqui, ó. 55% da estrutura de capital são dos sócios. Ou seja, quando você compra uma ação de BR Partners, você está junto com essa galera aqui, ó. 55% do capital está na mão desses sócios, que são pessoas ativas dentro do negócio. Ou seja, o cara tem ação e ele tem que trabalhar bem para desempenhar bem, para trazer resultado para a empresa, para a ação e a cotação poder valorizar e ele ganhar mais dinheiro, porque ele é participante ativo. E é isso que a galera chama de skin in the game. Eu até anotei aqui, ó, skin in the game. A média dos sócios na empresa são 6 anos, o que é um prazo muito bom. Não tem aquela coisa de o cara entra, passa um ano e sai. A galera vê que é tão bom o negócio que geralmente fica nessa média aí de 6 anos aí dentro da empresa e declarando então como um ciclo longo desse sócio. Obviamente tem sócios lá que estão há mais tempo, né, que não saem, não largam o osso nem a pau porque sabe que o negócio é bacana, e tem aqueles que chegam, passam tempo, às vezes vão para uma empresa melhor ou vão se aposentar, pegam a parte deles e tchau, e tá tudo bem. Segundo pilar da BR Partners é remuneração boa, valorizando resultado. E é aqui que entra a parte dos dividendos. Bora aqui no Investidor 10. Olha isso aqui, ó. Dividend Yield 15%. Claro, esse 15% é baseado nessa cotação aqui. Lembrando que a empresa já bateu o quê? Mais de R$20, né? Mais de R$20, hoje está em R$13. Então esse Dividend Yield é caso a pessoa tivesse um preço médio aqui em R$13, ela estaria recebendo esse Dividend Yield. Agora você entende mais ou menos aqui por que esse Dividend Yield é alto, né? Porque ele quer valorizar o sócio. E qual uma forma de valorizar o sócio além do salário? Os dividendos. Porque os sócios estão dentro da própria participação acionária da empresa. Então, quanto mais ele desempenha, mais lucro a empresa tem, mais dividendo ela paga, e quem é acionista da empresa? O sócio, o cara que está lá trabalhando, está na linha de frente. E isso é uma forma que ele tem de remunerar as pessoas. Então, se você quiser mais, acumule mais ações. Gostou da empresa? Você, os sócios lá que estão participando, compre mais ações, que você vai dar mais resultado, vai ganhar mais. É uma bola de neve, você está percebendo? Que é uma bola de neve isso aqui? E por isso que o payout é tão alto dessa empresa. Perceba que o payout, ó, sempre acima de 90%. Agora você está percebendo por que o dividend yield e o payout dessa empresa é alto. Porque os sócios possuem uma participação grande dentro da própria empresa. Então, uma forma de você remunerar além do salário é através dos dividendos. Lembra do nosso desafio lá do início do vídeo, né? Se esse vídeo está te agregando conhecimento, dá um like aqui para ajudar, que esse vídeo aqui foi trabalhoso. E o terceiro e último pilar da BR Partners é a retenção de talentos, o capital humano. Como você pode perceber aqui, a BR Partners não tem uma operação que fica girando ali, por exemplo, uma Klabin, tem uma máquina funcionando que está fazendo ali, extraindo celulose, fazendo caixa de papelão. O capital, a operação da BR Partners depende de pessoas. E isso vai impactar diretamente lá embaixo, onde eu vou falar sobre os riscos, né? E uma coisa que o próprio Ricardo Lacerda fala. Não tem uma inteligência artificial que vai fazer esse meio de campo entre duas empresas. Não tem uma IA, não tem uma máquina que vai fazer essa interação. A empresa é feita 100% de pessoas de pessoas para grandes negócios. Finalizando essa parte dos pilares, vamos aqui para os destaques do terceiro trimestre. Como eu te falei, esse vídeo aqui ele é focado um pouco na parte de BR Partners além dos números, né? Mas vou
destacar algumas coisas importantes aqui, e uma delas é essa tela aqui, que é a evolução do portfólio da BR Partners ao longo dos anos. Então ela começou, ó, com os M&As, né, fusões e aquisições, mercado de capitais, e olha o tanto de serviços que ela foi oferecendo ao longo dos anos. E perceba que eu já vou deixar aqui você na curiosidade. Ó. Aqui nas projeções tem uma coisa que o Ricardo Lacerda falou que quer fazer muito e que ainda não está aqui, e que eu espero muito que dê certo, só para deixar você curioso. Então percebo tanto da evolução que esse portfólio teve, sendo adicionado por último, como eu falei para vocês no início, ó, o Wealth Management, que é a gestão de fortunas, né, gestão de grandes patrimônios, aqui em 2023. São bastante coisas, né? Uma outra coisa interessante é a parte de remuneração, como eu te falei anteriormente, ela busca sempre remunerar o sócio dela. E, geralmente quando a gente pensa em sócio, a gente pensa num cara que está só de fora colocando o dinheiro dele. Mas não, no caso da BR Partners, o sócio está ativamente dentro da empresa. E aqui a evolução dos números de sócios, né? Começou com 18, 21, estamos com 35 sócios ativos aí nessa parte de operação dentro da BR Partners. Aqui na parte de gestão de fortunas, lembra que eu falei que estava crescendo bastante? Em relação a junho de 2024, o terceiro trimestre, ele deu a 32% a mais já de gestão de grandes fortunas. É uma coisa que é relativamente recente na BR Partners, mas que vem crescendo e que é um dinheiro que eu acredito que seja mais tranquilo, né? Você vai gerenciar a fortuna do cara ali, ao invés de você cuidar de toda uma operação. Então é uma coisa que o Ricardo Lacerda fala em podcasts mais antigos, né, de 2022, que ele fala que, pô, sempre quis fazer isso aqui e tal. E a gente viu que em 2023 eles implementaram isso aqui, né? E é bom ver que o cara tinha uma visão em 2022 e um pouquinho antes sobre esse tipo de operação de gestão de fortunas. Ele conseguiu implementar isso na empresa e isso vem crescendo. Então isso mostra um pouco da visão aguçada aí que tem o Ricardo Lacerda dentro da empresa. Agora, essa parte aqui é muito interessante e isso vai meio que direcionar os próximos passos, pelo menos para mim como investidor. Eu tenho posição, tá, em BR Partners, então isso aqui serve para mim também. Olha só como isso aqui é importante. E ele faz uma comparação onde essa linha azul pode ficar um pouco pequena para vocês, mas eu vou lendo aqui. Essa linha azul aqui, ó, é o retorno da BR Partners e essa linha branca é a taxa Selic. Ou seja, sempre que a Selic está em baixa, a BR Partners faz muita grana. Por quê? Com a taxa Selic em baixa, estimula os investimentos no país. Você vê aqui a taxa de 4,3, 3,2. O que as empresas fazem? Pegam financiamento e vão rodar essa grana. A BR Partners vem aqui que eu ajudo vocês, meus amigos. Vamos para cima. Então perceba que até o final de 2021 chegou a bater um ano aqui de 40% de retorno. E aqui ele bota aqui um destaque, né, que foi o bull market, né, um mercado ascendente que teve aqui no Brasil, com um juro muito baixo. E aí, consequentemente, o juro começa a subir, o retorno da BR Partners começa a descer um pouquinho, mas sempre muito positivo, numa média ali de 20% para cima, onde o próprio sócio fundador Ricardo Lacerda fala, ó, nossa meta é sempre 20% ao ano. Outra coisa muito interessante aqui nesse gráfico, quando a taxa Selic bateu recorde, eles começaram a ganhar dinheiro também. Olha só, os caras ganham muito dinheiro quando o mercado está em alta, o juro está baixo, as empresas estão investindo, estão botando dinheiro para rodar, mas eles também fazem dinheiro quando o mercado está em baixa, como está aqui, ó, pipeline forte de reestruturação. Infelizmente acontece, as empresas não aguentam, né, o baque da taxa de juros e outras coisas externas à operação, e a BR Partners chega lá para eles e fala, olha, sabendo que tu não está feliz com a tua empresa, talvez queira vender, tem um cliente ali que ele tem interesse nesse tipo de negócio, vamos fazer esse meio de campo, e aí ela acaba linkando bons clientes para empresas que queiram talvez vender parte da sua operação para se reestruturar. Então a BR Partners também faz dinheiro em mercado baixo, né? Que é o momento que nós estamos agora. Imagina só isso aqui quando a taxa Selic voltar a normalizar. Obviamente ninguém sabe quando que ela vai normalizar, mas quando ela normalizar, pode ter certeza que a BR Partners vai fazer mais dinheiro do que ela já está fazendo. Outra parte interessante aqui da apresentação deles, na parte de IB, onde eles mostram que algumas transações que foram anunciadas, outras não, né? Algumas são sigilosas, eles não podem dar muitos detalhes, mas a gente tem aqui, ó, empresas bem conhecidas, como a Amil, Semig, Banco BRB, Financeira BRB, né? Energisa, Grupo Pão de Açúcar, que eu falei mais anteriormente, Light, a Malve, a Auren, né? Então ele bota aqui, ó, não divulgado, né? São coisas que eles não podem falar ali por questões contratuais. E aqui uma visão geral do portfólio deles, né? Onde a maior parte são de serviços financeiros, depois serviços, prestadores de serviços para empresas de energia, varejo, saúde, real estate
e outros um portfólio bem diversificado, show de bola. Aqui só para encerrar essa parte de estrutura acionária, caso tenha ficado alguma dúvida, perceba que no que tange a parte acionária, 55% são dos sócios e 45% está mercado na Bolsa de Valores através aí da BRBI 11. Ou seja, você não consegue comprar BRBI 3 nem BRBI 4. Tá? Essa parte fica com os sócios e o que fica mercado são as units, né? BRBI 11. Esses foram alguns destaques do terceiro trimestre. Agora, projeções. Aqui tem uma coisa muito bacana e eu espero que dê certo. Que é o quê? Primeiro, questão de dividendos. Você que ficou na dúvida, cara, e aí, será que a BR Partners vai manter esse dividend yield alto? Já te adianto aqui com as palavras do próprio Ricardo Lacerda. Duas coisas. O dividend yield vai continuar alto enquanto não forem tributados e houver bons resultados. Muito importante isso aqui. Então você estava na dúvida, cara, e aí, será que vai manter um bom dividend yield? De acordo com o próprio Ricardo Lacerda. Por que eles distribuíram tantos dividendos? Porque a gente está na iminência a qualquer momento de taxarem os dividendos. E aí então a BR Partners decidiu em aumentar essa distribuição até o momento em que não houver essa taxação, porque é uma forma de você remunerar os sócios e remunerar quem? Nós, né? Os pequenos acionistas. Claro, mantendo bons resultados. E aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês as datas de pagamento para quem quer fazer a sua aquisição e já quer receber uns dividendos. Perceba que ela paga religiosamente sempre em março, maio, agosto, novembro e dezembro. E perceba, a Datacom e a data de pagamento são sempre no mesmo mês, ou seja, ela anuncia que vai pagar em março, ela já paga em março, né? Igual a Sanepar não, que anuncia no ano e paga sei lá quando, né? Por agora em janeiro, fevereiro não deve ter nada, a não ser que seja extraordinário, beleza? Então sobre essa parte de dividendos ficamos entendidos, né? Enquanto não houver tributação, a BR Partners vai sempre, ó, dar um dividendozinho a mais ali. Depois a gente não sabe como que isso vai acontecer, palavra do próprio Ricardo Lacerda. Outra coisa muito interessante, eu espero que faça o mais rápido possível, assim que lançar isso aqui, eu estou fazendo a minha transferência de custódia, que é a corretora. Lembra que eu falei que o Ricardo Lacerda em 2022, 2021, já falava que queria ter uma gestão de fortuna, foi lá e fez e está dando muito certo? Ele também comentou em 2024, se não me engano, que quer ter a própria corretora. Antigamente você tinha poucas corretoras, né? Hoje em dia está mais democrática essa parte de corretoras. E já pensou a BR Partners entrando nessa parte de corretora? Os caras já fazem gestão de fortunas. O cara já tem um contato ali com grandes clientes, grandes empresas. Já pensou, cara, vamos fazer esse lançamento aqui através da minha corretora? E essa gestão de fortuna aqui, vamos fazer aqui através da nossa corretora, te dá uma taxa especial aqui. Esses caras não são bestas, tá, galera? Eu espero que saia essa corretora aqui e assim que sair eu tô fazendo minha transferência de custódia para lá. E não é jabá, não tô sendo patrocinado, viu? Mas se a BR Partners quiser, tamo aí, né? Aceito ações aí, dividendos como pagamento. Outra projeção muito importante que o Ricardo Lacerda fala é que o crescimento da BR Partners ele não é agressivo, não é fantasioso, ele é pé no chão. A meta é 20% ao ano, a gente vai manter esse crescimento de 20% ao ano, enquanto agora que a empresa ainda é uma small cap, ela é pequenininha, não tem como um BTG, um Banco do Brasil, crescer 20% ao ano. Então, projeção nada astronômico, nada fantasioso, pé no chão, tranquilo, sem se expor muito. Eles não entram em investimentos que têm uma mínima chance ali de risco, né? Eles ficam de fora ali, quando tem uma coisa boa, como eu falei, eles entram nas operações. Outra projeção, mercado bom, mercado ruim, eles continuam fazendo transações entre as empresas, como eu te mostrei anteriormente naquele gráfico que tem a taxa da Selic e o retorno deles. E, como eu te falei, meta de crescimento 20% ao ano. Para finalizar, a parte aqui de riscos de acordo com o próprio Ricardo Lacerda. Eles têm uma dificuldade em que a empresa não é altamente escalável. Por exemplo, a Klabin quer escalar. Ela pega, compra 3 fábricas ali, 3 máquinas ali gigantescas que eles têm, né? A Puma e etc. Eles conseguem escalar a operação. Aqui o negócio depende de pessoas. Você precisa de pessoas para quê? Para ter interações humanas. Como é que você vai escalar isso aqui? Não tem como. Inclusive o Ricardo Lacerda fala na entrevista dele em que a maior parte do tempo dele ele está conversando com clientes. O Ricardo Lacerda ele não consegue se multiplicar em 3, em 4. Ele precisa o quê? Treinar novos Ricardo Lacerda. Isso eu falo o nome dele porque ele é a pessoa que se expõe mais nas entrevistas. E é por isso que eles fazem um trabalho muito interessante nas universidades. Então o Ricardo Lacerda ele visita universidades, faz as palestras, procurando sempre novos talentos, pega a galera da faculdade e vai moldando até ela se tornar um sócio
da BR Partners. A meta sempre é essa, pegar o cara e tornar ele sócio. Outro risco que o próprio Lacerda fala é o risco de ficar estagnado. E aí ele dá o exemplo da era Dilma, onde o lucro foi baixo, não deu prejuízo, tá? Como eu te falei, a BR Partners nunca deu prejuízo, mas o lucro foi muito baixo, porque tinha uma parte que ninguém queria fazer nada. Você não tinha empresa fazendo reestruturação, você também não tinha ninguém investindo, ficou a galera naquele marasmo ali, rapaz, não vamos mexer, não mexe com dinheiro, não, deixa tudo parado aí. Apesar que houveram, né, transações, tanto que a empresa deu lucro, mas não é nada que vale a pena você estar fazendo o tempo todo, porque está sempre estagnado. E por fim, o último risco é que o nome do Ricardo Lacerda ele é muito forte dentro da empresa. Então eu espero que o Ricardo Lacerda tenha muita saúde, que ele permaneça muito tempo dentro da empresa. Claro, não menosprezando o restante da equipe, mas ele é o cara que, pelo que eu vi aqui, ele se expõe mais, né? Todas as entrevistas que eu encontrei da BR Partners sempre foi o Ricardo Lacerda, inclusive entrevistas fora, tá? Entrevistas em inglês, era o Ricardo Lacerda lá falando. Ele fala na entrevista que se ele saísse da parte em que ele cuida hoje, diretamente com os clientes, para ficar em outra operação dentro da empresa, por exemplo, ele fala que com certeza a empresa continuaria desempenhando bem, performando bem, da mesma forma que sempre performou. Terminamos, né, galera? Se você ficou até aqui, meus parabéns para você, sinal que você está buscando conhecimento. Deu muito trabalho fazer esse vídeo. Escutei e assisti muita entrevista do Ricardo Lacerda, seja nacionais e internacionais. Aí teve que ir escutando ele umas 2, 3 vezes em inglês para poder entender, pegar as coisas, né, pegar as nuances da empresa. E estou muito animado com essa empresa. Já tenho ela na minha carteira pessoal. E se ela continuar com essa cotação aqui de R$ 13 ou algo em média disso, muito provavelmente eu vou estar adicionando na carteira da minha esposa, que é focada em dividendos. Para quem nunca viu esse vídeo, é uma playlist, na verdade, que eu tenho, onde eu estou construindo uma carteira de dividendos para minha esposa. Ela coloca o dinheiro, eu faço a gestão. Estou quase uma BR Partners aí com a gestão de patrimônio, tá? São aportes mensais na faixa de R$ 200. Vou deixar o card aqui para você acompanhar o primeiro vídeo dessa playlist. Te espero aqui, viu? Bora!